Olá, estamos de volta com mais um momento Psignose. Por isso, fala que eu te explico. Este é o melhor canal de análise psíquica e comportamental voltada para a utilização prática do cotidiano. O único com formação em sociologia, em administração, em psicopedagogia e psicanálise. Sou Mauro Garcia, consultor empresarial e clínico psíquico, aqui no canal Psignose. Quero te pedir já de antemão que você deixe o seu like, que você acione o sininho, que você comente, faça comentários, que você divulgue esse vídeo para outras pessoas interessadas, para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas, ok? O assunto de hoje, a gente vai tratar sobre a questão da imagem pessoal. Como é que se constrói essa imagem pessoal, né? Como é que a gente é vítima ou a gente é o campeão a partir da nossa imagem pessoal? Isso é fato? Isso acontece realmente? Acontece, né? Acontece sim. A imagem pessoal é muito importante para a gente. No entanto, tem duas vertentes de construção dessa imagem pessoal. Uma vertente é a imagem pessoal que as outras pessoas têm da gente, e a outra vertente é a imagem pessoal que a gente constrói da gente mesmo, né? Nesses dois ambientes existe uma interatividade bem significativa que vai determinar muita coisa boa ou muita coisa ruim, né, na nossa vida. Fica ligado que a gente vai tratar agora desses dois ambientes, e é exatamente nessas duas influências poderosas que a gente vai conseguir desempenhar melhor o nosso papel e, naturalmente, alcançar os nossos ideais, tá bom? Vamos primeiro falar sobre a construção da nossa imagem lá fora. Muitas vezes a gente diz, mas eu não ligo daquilo que pensam de mim. Correto, isso é certo, né? Assim, a gente não deve ligar. No entanto, a gente não ligar para o que pensam da gente não significa que a gente anule qualquer ação vinda a partir da percepção externa. Não é? Então, se você tem uma convivência com pessoas que já formaram a sua imagem, isso naturalmente vai lhe ajudar ou lhe atrapalhar. Não tem como se desvencilhar disso. Eu não ligo. Mas seria interessante a gente utilizar um pouco de inteligência e fazer com que isso se volte ao nosso favor? Sim, claro. Porque não tem como a gente controlar tudo, mas tem como a gente, na medida em que a gente tem o conhecimento sobre isso, a gente pode, de fato, começar a administrar certas coisas. Não adianta a gente querer impor definitivamente aquilo que nós somos a despeito do que os outros consideram sobre a validade do que nós somos. É possível fazer isso? Sim. Mas você só vai obter um resultado positivo na medida em que você se relaciona exclusivamente com as pessoas que estão com o mesmo pensamento ou comportamento que o seu. E muitas vezes ali o meio, né, de oportunidades fica muito restrito. Então a proposta é exatamente ampliar essas possibilidades com uma inteligência maior a partir da compreensão de como que essas pessoas, essas que estão fora, elas criam uma imagem sobre a gente, né? Essa imagem que é criada sobre a gente, ela surge a partir da observação delas sobre o nosso contexto. Inicialmente, o nosso contexto é familiar, depois ele se alastra um pouco mais
atingindo essas pessoas que estão fora. Muitas vezes o que é determinante, né, dentro dessa construção familiar repercute lá fora. Muitas vezes, por conta desse contexto familiar, lá fora interpreta a tua imagem de uma maneira completamente equivocada, que não tem nada a ver com você. É aí onde entra a compreensão sobre os quadrantes de Johari, né? Aquilo que você sabe sobre você e os outros também sabem. Aquilo que você não sabe sobre você, mas os outros sabem. Aquilo que os outros não sabem, mas você sabe. E aquilo que nem os outros e nem você sabe sobre você. É algo tão amplo, né, e cheio de potenciais interessantes que, mesmo que a gente considere que nas relações interpessoais existam você e outra pessoa diretamente nessa relação para a construção dessa imagem, da percepção de você, né, tem um terceiro que avalia isso, que está junto com você nessa interatividade com os outros. Mas eu considero ainda que existe uma quarta pessoa, que é o que está no inconsciente dessas três pessoas e que, de fato, interfere, influencia na percepção dessas pessoas que estão fora. E muitas vezes também na sua. Sobre você. Essa quarta pessoa na relação interpessoal, ela pode ser trabalhada na medida em que se faça um estudo um pouco mais apurado, né? Existe um acompanhamento psíquico, existe um acompanhamento social, e aí é possível a gente trazer essas informações e ajudar a construir, a desvendar toda essa percepção sobre a gente. A revelar para outras pessoas, né, sobre a nossa, vamos dizer assim, verdadeira essência, né, e, ao mesmo tempo, consolidar a ideia positiva que nós temos sobre nós mesmos. Por outro lado, tem também a construção que você faz de você mesmo. Se existe essa construção externa que está lá fora, existe essa construção interna, você mesmo que constrói. Como é que você constrói essa percepção de você mesmo? É a partir das experiências que você tem nesse seu microcontexto, né? Inicia nesse microcontexto, né, familiar, e também se alastra. E a partir dessas relações, você acaba por realizar uma série de conceitos a respeito de você por conta dos referenciais de experiência que você tem. Muitas vezes são experiências que você interpreta de maneira equivocada, mas que se consolidam camada por camada, fazendo com que exista uma estrutura muito sólida, uma estrutura mental muito sólida que lhe impeça de avançar sobre uma liberdade de compreensão de você mesmo e, por isso, lhe limita nos seus potenciais. Lhe impede de realizar muita coisa porque, de fato, não existiu aí um investimento sobre esse contexto, né? Isso são duas coisas que a gente deve considerar, são esses dois ambientes que nós devemos avaliar, mas o ponto central entre uma coisa, entre um ambiente e outro ambiente, é você. É exatamente essa pessoa que está aí, eu que estou aqui, que nós passamos por uma série de experimentos, né, a partir daquilo que está posto para nós na nossa vida. De que forma? Daquilo que nos geram de oportunidades e daquilo que nos negam de oportunidades. Por quê? Porque normalmente nós criamos rótulos.
tanto nós criamos rótulos de nós mesmos, como esse pessoal que está fora esse pessoal cria rótulo sobre nós. Esses rótulos, eles podem ser positivos e podem potencializar de fato a nossa jornada, mas também eles podem ser negativos. As referências que cabem a nós, de nossa origem, do nosso primeiro contexto, né, que essas pessoas entendem, muitas vezes se traduzem numa percepção de apêndice daquele contexto, de uma extensão daquele contexto. Portanto, como sendo uma reprodução daquele contexto. Muitas vezes é, mas também muitas vezes não é. E quem define ser ou não ser é a clareza da percepção de si mesmo. É a clareza da percepção dos outros sobre você. Noutra vertente, a maneira como você se percebe que lhe traz oportunidades ou lhe nega oportunidades, também está relacionado a essas experiências que a gente vive. Um exemplo que todo mundo conhece, né? Embora a gente diga para várias pessoas que elas são bonitas, que são lindas, que têm uma forma bacana, né? Elas, quando se enxergam, se olham no espelho, elas veem algo deformado. Aí começam a desenvolver bulimia, né? Anorexia, adentram num quadro de patologia, adentram num quadro de síndrome, de psicose, e aí vai se fechando a partir dessas percepções de si mesmo. Não é só lá fora que é impeditivo, não. A gente também acaba se impedindo muitas vezes por conta dessas percepções equivocadas. Qual é o trabalho que vale a pena ser feito? É investir na gente. Na medida em que eu pretendo descobrir mais sobre mim, e naturalmente que potencializar essa descoberta em favor de mim. Muitas vezes o que acontece é que quando a gente está um tanto quanto atrapalhado, um tanto quanto confuso, a alternativa é a gente procurar algum divertimento, né? A gente vai dedicar nossa atenção a outra coisa completamente diferente daquilo que realmente nós deveríamos olhar. E muitas vezes a gente resolve investir recursos, até financeiros, né? Não somente de tempo, para tentar aplacar aquilo que nós não queremos enxergar. Aí vai para uma série de realizações externas e que no final acaba voltando para aquele mesmo eixo, para aquela mesma dor, e aquilo nunca se encerra. Daí eu dizer que vale a pena um investimento em você mesmo, de recursos de tempo, de recursos de reflexões, de recursos financeiros, pedindo auxílio a terceiros profissionais, né? Para sair desse âmbito do achismo e entrar de fato num conhecimento prático, científico, que resolve, né? Muitas vezes também acontece de as pessoas se dirigirem para as igrejas. De fato, todas essas opções de soluções que se apresentam, elas são soluções do senso comum, né? Nas igrejas nós vamos substituir aquela dor que nós vivemos por algo imaginário, e a partir dali a gente vai acreditar que aquilo se transformou, quando na verdade não se transforma, né? Então, cada ambiente desse tem uma função específica. A igreja é excelente para determinada coisa, né? Fazer compras é excelente para determinada coisa. Ir para um estádio, ir para uma
uma rave, uma festa, enfim, cada uma tem sua finalidade e sua importância, mas não substitui a importância e nem a finalidade de um acompanhamento psíquico, de um trabalho voltado para que você extraia de você o seu melhor, tá bom? Então, de uma forma resumida, era isso que eu tinha para dizer. Pensa sobre essas questões. Se você não entendeu, volta o vídeo, dá uma visualizada melhor, ouve um pouco mais. Se quiser, passa um e-mail para a gente ou deixa aqui no comentário ou alguma coisa que você queira saber com mais detalhe, que a gente responde. Tá legal? Então, obrigado por você ter ficado até aqui. Você é importantíssimo, né, pra gente. E mais uma vez eu te peço, né? Deixa teu like, que isso potencializa o vídeo, faz toda aquela tratativa de se inscrever no canal, enfim. Obrigado por tua presença aqui e na próxima a gente se encontra. Valeu!